Fala pessoal, hoje vamos falar sobre Na verdade, falar não, né? Vamos assistir aqui o vídeo Exposete, André Valadão e Igreja Lagoinha. Vamos lá. Não assisti, primeira vez, vamos ver. Não conheço muito sobre o trabalho do André Valadão. Acredito que ele é pastor, né? Ele é pastor. E da Igreja Lagoinha. Vamos ver. Nesse vídeo eu vou te mostrar a verdade sobre quem é André Valadão e o que acontece por detrás dos panos da Igreja Lagoinha Global. E por que eu estou gravando isso agora? Porque eu vou te mostrar a relação da Igreja Lagoinha Global com o escândalo do Banco Master e até com o escândalo do INSS. Já dá like agora nesse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para mais documentários como esse. Fundação e transformação da Igreja Lagoinha. A Igreja Batista da Lagoinha foi fundada em 20 de dezembro de 1957, inicialmente como a sexta Igreja Batista de Belo Horizonte. As igrejas batistas, elas começam na Inglaterra no século 17, defendendo a autonomia das igrejas, maior autonomia das igrejas e o batismo de adultos por imersão, conforme a Bíblia. Inclusive, isso diferencia bastante a vertente protestante do cristianismo da vertente católica. Na vertente católica você tem um planejamento muito mais centralizado, uma hierarquia muito... Existe uma hierarquia, né? Nas igrejas católicas. mais centralizada, principalmente no Vaticano, enquanto nas igrejas protestantes você tem uma maior horizontalização e uma maior autonomia de cada célula de igreja. E essas igrejas chegam ao Brasil no final do século XIX, mais precisamente em 1882, em Santa Bárbara do Oeste, por imigrantes americanos. Inclusive, isso é uma coisa bastante interessante. Eu não sabia não, a igreja protestante, a igreja cristã, veio dos americanos? Você sabe que a imigração dos ingleses para os Estados Unidos tem muito a ver com essa briga dos protestantes com os católicos. Inclusive, é muito comum você ver as estéticas de igrejas protestantes muito mais presentes em filmes americanos, por exemplo, São aquelas igrejas mais baixas, mais humildes, com corais e com cantorias mais emocionadas, vamos dizer assim. As igrejas, inclusive, geralmente têm uma forte presença negra. Inclusive, essa igreja batista, nos Estados Unidos, ela é muito forte até hoje. É a igreja, inclusive, que frequentava Martin Luther King, que foi uma das responsáveis, inclusive, pelo espalhamento das mensagens da não segregação racial. Em sua gênese, a instituição ela seguia estritamente os dogmas e a liturgia da Convenção Batista Brasileira, caracterizada pelo conservadorismo teológico e pela autonomia da igreja local. O cenário começou a mudar drasticamente em 1972, quando o pastor Márcio Valadão assumiu a liderança titular, iniciando um processo de transição que afastaria a igreja de suas raízes batistas tradicionais. Então a igreja Lagoinha, ela tinha uma cultura antepassada de igreja batista, né? Com a gestão de Márcio Valadão, a Lagoinha abraçou um movimento de renovação carismática, incorporando práticas neopentecostais como a ênfase em dons espirituais, curas e uma liturgia mais emotiva. Inclusive, eu acho que esse nome é bem preciso, que é uma revolução carismática mesmo. De fato, é algo que ela traz menos a formalidade e mais o espetáculo, por assim dizer, no bom sentido da palavra. Sai muito daquela questão da pregação contra o pecado e mais uma pregação de prosperidade, algo assim nesse sentido. Essa guinada doutrinária gerou atritos com a ala tradicional batista. Claro, porque a tradicional batista, seguia um ritmo mais conservador, um ritmo mais voltado para a doutrina, boa conduta, boa ética cristã. Já essa seguia uma questão mais de revelação, mais de prosperidade, em que o enriquecimento seria uma dádiva também divina, algo assim desse tipo,
terminando em um isolamento prático da denominação, que passou a operar com identidade própria. A igreja ela deixa de ser uma congregação de bairro para se tornar um centro de experimentação religiosa, atraindo milhares de fiéis insatisfeitos com o formalismo das igrejas históricas. A grande virada comercial e midiática ocorreu inclusive na década de 1990, com a criação do Ministério de Louvor diante do trono. Nossa, eu me lembro, hein? Distante de ti, Senhor, não posso viver. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Nossa, essa aí eu lembro. Liderada por Ana Paula Valadão. Todo mundo que cresceu. André Valadão, Ana Paula Valadão são irmãos? Tá? No final dos anos 90 e no início dos anos 2000, com certeza foi impactado pela propaganda, e novamente, propaganda no bom sentido da palavra, dos espetáculos, novamente no bom sentido da palavra, que ocorriam nessas igrejas, né? Todo mundo foi impactado por isso. Inclusive, eu vou te dizer uma coisa, essa tendência de espetacularização... Passou para outras igrejas. E de, como é que eu posso dizer? Do show home. Não demonização do materialismo, né? De você falar, não, temos que ganhar dinheiro, temos que prosperar. Se chama a doutrina, não sei se é a doutrina da prosperidade, mas a pregação da prosperidade, entendeu? Etc, etc. Depois, né, anos depois, que é o que está acontecendo agora, ela deságua nessa cultura coach, né, que é uma coisa muito interligada uma coisa com a outra. Não sei se é interligada à cultura coach. Na verdade, os coach usam a palavra de Deus para poder se beneficiar dos seus serviços que são benéficos à sociedade. Entendeu? Então, na verdade, não é que está criando uma nova versão de coach a partir da igreja, não. Pessoas utilizam a igreja para poder estar aí sim usufruindo, entendeu? Pode reparar, geralmente coaches de prosperidade, eles estão muito ligados à estética, à formação. Caraca, colocou o papo maçal. Física. Thiago Brunet também. Né? A pregação mesmo dessas igrejas. É porque dá mais audiência, né? Se você falar para uma pessoa, você vai ser condenado ao inferno, pare com isso. E você falar para outra pessoa, olha, riqueza é prosperidade de Deus, você é pobre, você está apenas em um estado de pobreza, Deus quer que te vê você rico. Quais são os temas que mais chamam a atenção? Então, muitas das vezes, o que acontece? As pessoas entenderam que a internet funciona por atenção. E atenção é quando a pessoa tem mais prazer sobre aquilo, tem mais medo sobre aquilo. Então, as pessoas elas conseguiram entender que se você quer ter audiência, você tem que ter um produto, um assunto muito chamativo, que gera interesse das pessoas. E quais são os gatilhos que geram interesse nas pessoas? Riqueza, prosperidade, dinheiro, abundância, viagem, tudo mais. Então, isso chama a atenção das pessoas. Logo, mas devido ao quê? A essas pessoas que já estão na internet, colocou esse radar de, opa, entendi, determinadas falas, determinadas narrativas prendem mais a atenção da pessoa. E é uma habilidade isso. E aí ele leva essa habilidade agora para dentro da igreja, aí cresce muito rápido. Batistas, principalmente da Lagoinha e do que os Valadão transformaram. O grupo não serviu apenas para o culto, né, mas tornou-se uma máquina de arrecadação e expansão da marca, vendendo milhões de discos e lotando estádios. O sucesso musical financiou a construção de uma mega estrutura física e de comunicação. Inclusive, tem um canal de TV próprio, né, a Rede Super, consolidando o poderio econômico da instituição. Isso é uma outra coisa também muito bacana. Mas qual a instituição? Qual o nome da instituição? Essa é uma parte muito positiva dessas igrejas. Muitos músicos se formam na igreja e muitos músicos excepcionais. Eu mesmo sigo vários músicos, né, que tocam em igrejas e os caras são assim, tecnicamente invejáveis. O que esses caras fazem são invejáveis. Se o uso disso é bem feito ou é mal feito é outra história, mas que esses caras de fato para o mundo da música contribuíram demais é absolutamente inegável.
E aí assim, com o crescimento desenfreado, a Login adotou o modelo de igreja em células, né? A GPS ou G12 e outras variações, permitindo uma capilaridade molecular nos bairros e cidades vizinhas. Sabe o que é isso, pessoal? Devido à tecnologia, devido ao avanço, as pessoas à frente dessas igrejas, não estou falando se isso é certo ou errado, mas as pessoas que estão à frente dessas igrejas, elas entenderam que a igreja também é visto como uma instituição e deve ter uma boa gestão, deve ter uma boa aparência, deve estar bem posicionado dentro de um lugar onde movimenta pessoas, deve ter uma iluminação e um conforto no banco muito legal para que as pessoas venham comparar. Olha, naquela igreja ali tem muito mais conforto do que aquela outra. Naquela ali tem muito mais palavras voltadas à prosperidade do que na outra. Então, criou-se hoje, não sei, entendeu? Mas na minha percepção, criou-se uma briga, e eu acho que nem sei se as igrejas têm essa percepção de qual é a igreja mais bonita. Qual é a palavra que toca mais na alma? Você percebe? Virou um negócio, Deus me perdoe, entendeu? Não que eu estou falando que a igreja do Senhor é um negócio, mas pessoas, e eu não estou falando o caso dele, mas, sei lá, igrejas aí afora, não estou falando o caso do André Valadão, se ele utiliza isso como um negócio, aí já é um problema dele com Deus. Mas, de um modo geral, as pessoas à frente de igreja começou a gerir a igreja como uma empresa, como brand, como marca, percepção, construção. E eu acho isso feio, porque temos que separar o que é igreja, o que é negócio, tu quer ganhar dinheiro, tu vai montar uma empresa, tu vai montar um serviço, vende um produto, é isso, entendeu? Quer enriquecer? Enriquece através de vendendo gado, vendendo boi. Agora não vem trazer essa modalidade arquitetônica de um modelo de negócio financeiramente econômico e viável para dentro de igreja, porque não funciona. Porque aí se fala muito mais de prosperidade do que do inferno. Se fala muito mais da riqueza do que de Deus. É complicado. Essa estratégia de multiplicação rápida transformou a igreja em uma holding religiosa, onde a gestão espiritual passou a dividir espaço com complexas demandas administrativas e financeiras. O templo sede em Belo Horizonte tornou-se pequeno demais para a ambição do projeto, que visava alcance nacional. E aí eu vou te falar, cara, isso aqui tem muito a ver com marketing multinível, de verdade. Marketing multinível? Por que, cara? Tem muito a ver com essa história de você trazer um afiliado, que vai trazer um afiliado, que vai trazer um afiliado, que vai trazer um afiliado. Não, mamãe falei, beleza, você é um cara inteligente, então não compara essas questões de marketing multinível, porque seria economicamente impossível isso, entendeu? Comparar marketing multinível com essa questão da igreja. Porque, primeiro, marketing multinível, como é que funciona? Eu convido uma pessoa para poder participar de um projeto e eu ganho com isso. Primeiramente, ninguém está ganhando nada para convidar uma outra pessoa para a igreja, né? Eu acho que eu entendo a sua visão quando você fala marketing multinível, porque assim, as pessoas vêm, dá o dízimo e a pessoa que fica na cúpula fica lá em cima que recebe tudo isso. Tudo bem. Então não seria marketing multinível. Então eu acredito que você poderia colocar uma conotação de a igreja está vendo como se fosse uma empresa, como se fosse um negócio. Quanto mais clientes, mais o dono do negócio ganha. Seria meio que essa analogia, não marketing multinível. Você dá certa autonomia para essas unidades atuarem de forma bem capilar nas suas regiões. Não, mas aí é como se fosse um gerente executivo, um gerente de expansão. E aí, novamente, cara, eu pessoalmente conheço gente muito boa que faz um bom trabalho nesse tipo de igreja e também conheço gente muito picareta que faz esse tipo de trabalho. O problema é o seguinte, a instituição tá conseguindo filtrar quem é bom, quem não é? Na minha opinião, não, e é o que eu vou te mostrar aqui.
E um dos motivos, né, justamente como você não considera essas filiais, vamos chamar. Pô, a musiquinha tá chave, hein? Musiquinha. Um plano assim. Eu não tô defendendo o André Valadão, não, pessoal. Se ele estiver fazendo coisa errada, ele que pague e pague também com Deus. Eu não tô defendendo ele também, não. Entendeu? E também não tô defendendo Mamãe Falei, não. Tô só reagindo aqui a um vídeo que é público no YouTube, tudo bem? Como qualquer outra pessoa reagiria. Esse é o X da questão. Se você coloca um vídeo público no YouTube, qualquer pessoa pode reagir, porque você é uma figura pública, então não tem nada demais nisso, entendeu? A questão é que se tiver errado eu vou falar, se tiver certo eu vou falar e tudo bem. Assim, como conselhos, né? O cara ele não é um conselheiro de uma ordem, não. Ele passa a ser, entre aspas não, ele passa a ser dono daquela igreja, você tem quase que uma seita. Porque tem pessoas assim, não tô falando que é o caso do Mamãe Falei do André, mas tô falando assim, tem pessoas que é assim. Ah, não, eu vou processar porque fulano tá falando do meu vídeo. Tá, mas o seu vídeo não tá público? Deixava no privado e não listado e pronto, botava para uma comunidade específica. Agora, no momento que você coloca um vídeo público, qualquer pessoa pode comentar e é aquela coisa. Todo mundo tem opiniões diferentes, né? É isso. Né? Você, inclusive, os setores mais tradicionais fazem essa crítica. Isso aqui parece muito mais uma seita do que, de fato, uma religião com uma doutrina clara que todo mundo está seguindo. Gente, o movimento neopentecostal não é cristianismo. Eu olho para essa parada toda, envolvendo Lagoinha, André Valadão... É neopentecostal que se fala, né? Ana Paula Valadão. Cara, pra mim, tudo isso soa outra religião. Isso é outra religião. É por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, da qual não faço parte, mas respeito muito, não aceita o batismo que acontece em seitas neopentecostais. Não em todas, mas em algumas maiores. Se você foi batizado lá no Universal da Vida, a presbiteriana não considera que você foi batizado. Considera que você teve uma outra coisa que não era cristianismo. Nos anos 2000, e 2010, a marca Lagoinha consolidou-se como sinônimo de sucesso e modernidade no meio evangélico, atraindo um público jovem e urbano. A liderança dos Valadão blindou a igreja de crítica. Ah, eles são irmãos. André Valadão, Ana Paula Valadão. Externas, utilizando o carisma da família para manter a coesão interna. No entanto, o crescimento exponencial trouxe o desafio de gerir Aí, ó, como é que é a igreja? centenas de filiais, criando uma estrutura burocrática pesada que exigia recursos financeiros constantes para sua manutenção. Atualmente, a instituição opera mais como uma franquia global do que como uma igreja batista federada. A identidade batista no nome permanece como um vestígio histórico, enquanto a prática diária é marcada por uma teologia de domínio e prosperidade. Essa desconexão com a origem humilde e democrática dos batistas pavimentou o caminho para a centralização de poder na figura dos pastores celebridades da família Valadão. Eu até vou te falar uma coisa, cara, compare de fato, comparem a origem das igrejas batistas, pega nesses filmes, cara, de época, principalmente filmes americanos, compara essa igreja com as igrejas neopentecostais que você vê hoje, compare e vê se é a mesma coisa. Assim, é absolutamente diferente. Capítulo 2. Nossa, isso aqui travou. O clã Valadão e a dinastia religiosa. A família Valadão O clã Valadão, essa foi foda. estabeleceu-se como uma dinastia monárquica dentro da estrutura eclesiástica brasileira. No topo da pirâmide Eles são os únicos que controlam? estava Márcio Valadão, figura paternalista que por 5 décadas garantiu a unidade da igreja através de uma imagem de mansidão e simplicidade. Isso aqui, cara, dava até para brincar com a origem mineira, né? É o mineirinho que tá sempre na dele, mas o cara tá comendo quieto. Sua liderança, no entanto, preparou o terreno para que seus filhos ocupassem posições estratégicas, transformando o púlpito em um negócio familiar hereditário, sem espaço para lideranças externas no alto comando. Ana Paula Valadão, a primogênita, foi responsável pela projeção internacional da família através da música. Durante anos, ela foi a face pública mais visível da Lagoinha, mas a sua mudança para a Flórida e o declínio natural da indústria do CD reduziram sua influência direta Ah, ela mudou pra Flórida? Não sabia não. na gestão administrativa diária aqui no Brasil. Apesar disso, ela mantém um capital simbólico gigantesco entre os fiéis mais antigos, representando a era de ouro espiritual dessa igreja. André Valadão, o filho do meio,
assumiu o papel de gestor e estrategista político da família. Diferente do pai e da irmã, André focou no lifestyle, utilizando as redes sociais para vender uma imagem de sucesso material atrelado à sua fé. Sua liderança é marcada pelo pragmatismo empresarial. Ele é o principal articulador da marca Lagoinha como produto de consumo, aproximando a igreja de pautas da direita e de figuras políticas controversas para alavancar a sua influência. E aqui, meu irmão, eu não tenho como não fazer juízo de valor. Você não vai me dizer que isso é errado? Você utilizar o prestígio religioso que você tem para praticamente não, para transformar isso num produto e agir de forma política direta? É aqui, inclusive, que entra a figura do Nicolas. O Nicolas é absolutamente ligado a essas figuras. Você acha correto isso? Cara, é só você estudar a história da igreja. Você estuda a história da igreja e você claramente vê uma dissonância, vou até utilizar uma palavra do universo da música, entre o que a igreja surgiu se propondo a ser e o que ela se tornou hoje, nos dias atuais aqui no Brasil. Tá, vamos lá. Eu acho o seguinte. Antigamente se tinha muito pouca celebridade dentro das igrejas e também não tinha essa questão da internet dentro das igrejas. Então hoje está muito fácil essa polarização de comunicação, de tecnologia, de alcance, de influências dentro da igreja, porque a internet está dentro da igreja, infelizmente. Mas dizer que se é errado o André Valadão trazer uma figura como Bolsonaro para dentro da igreja e Nicolas para dentro da igreja, eu acredito que não. A igreja é de todo mundo. A questão é o que ele faz ao trazer essa galera para dentro da igreja. Esse é o X da questão. Brasil. Itens de luxo e ostentação do André Valadão, né? Relógios milionários. Em ocasiões diversas, esse pastor foi flagrado utilizando relógios da alta relojoaria. O item mais controverso é um modelo da marca Richard Mille, um RM67, avaliado em cerca de 2 milhões de reais. Além de Rolex, estimado em 168 mil reais, e um Audemars Piguet, eu não sei nem falar o nome dessa marca, cara, de 200 mil reais. Área VIP nos cultos. O pastor instituiu uma espécie de camarote, ou área reservada nos cultos da Igreja Batista da Lagoinha, segregando fiéis e gerando críticas aí já virou sacanagem. Sobre a etilização do espaço sagrado, onde, aspas, né, nem todos podem sentar onde querem. Meu amigo, assim... Isso é zoado. Esse negócio de acepções de pessoas de lugares de cadeirinha, isso aí é zoado. Você que é crente de verdade, você que é cristão, você que é evangélico, você precisa abrir o olho para isso, cara. Você precisa... Por favor, faça um exercício simples. Imagine que Jesus Cristo pisou dentro de uma igreja da Lagoinha e viu área VIP com o pastor usando relógio de 2 milhões de reais. O que você acha que Jesus falaria disso? Eu vou te falar, cara, eu não sou teólogo, tá? Eu não sou um estudioso religioso. Fazia que nem lá antigamente, dando chicotada no povo, falando assim, aqui não é casa de venda. E eu lembro que a única vez que Jesus Cristo se revoltou, perdeu a paciência, virou barraca, deu tapa na mesa, gritou, foi quando ele viu a mercantilização da fé. Foi quando ele viu usarem o nome da fé das pessoas para ganhar dinheiro. E não é para arrecadar dinheiro para a igreja, não é para uma missão, não é para... Não. Para enriquecimento. Enriquecer pessoalmente e, inclusive, nesse caso, ostentar. Festa de Halloween Gospel. Ele já promoveu uma festa, a fantasia, né, na filial de Orlando, nos Estados Unidos, no Dia das Bruxas, intitulado Happy Pumpkin. O evento, onde ele se fantasiou de personagem do filme Top Gun, foi criticado por fiéis conservadores como uma festa pagã e uma tentativa de americanizar e comercializar o calendário litúrgico. O André Valadão também fundou um banco, meu irmão. O cara fundou uma fintech, brother. O cara fundou uma fintech. Registrado oficialmente em 2024, o Clavaforte Bank, sociedade anônima, começou a ser divulgado recentemente e se apresenta como a primeira instituição financeira cristã voltada para igrejas. Aí é meio... Cara, você quer montar uma empresa? Monta, meu brother. Quer vender um produto? Monta. Agora não atrela algo como Tinder cristão, Tinder gospel, banco gospel, banco da igreja. Só falta falar banco de Deus.
pastores e fiéis. No site, a fintech afirma ser uma ferramenta espiritual com tecnologia de ponta, criada para destravar o propósito financeiro do reino. Até a palavra que o cara usou foi destravar, bicho. A filha caçula, Mariana Valadão, e o seu marido, Felipe Valadão, comandam a filial de Niterói, no Rio de Janeiro. O casal representa a vertente mais agressiva da teologia da prosperidade dentro do clã. Felipe, em particular, é conhecido por pregações que enfatizam o enriquecimento financeiro como sinal de bênção e por ostentar bens de luxo. Sua gestão no Rio serve como um laboratório para práticas de arrecadação intensiva e conexões com elites locais. A dinâmica familiar deixou de ser puramente ministerial para se tornar uma gestão de ativos e influência. Cada membro da família controla nichos específicos: música, política, juventude e expansão territorial. Não há distinção clara entre o patrimônio da igreja e a marca pessoal dos Valadão. Os cultos e eventos Quanto eles têm de patrimônio? Funcionam como vitrines para os produtos e projetos pessoais dos herdeiros. Essa estrutura familiar centralizada gerou um ambiente onde a lealdade ao sobrenome Valadão é pré-requisito para a ascensão interna. Pastores auxiliares e líderes ministeriais orbitam em torno do clã, dependendo da aprovação dos herdeiros para obter recursos ou visibilidade. A marca Valadão tornou-se maior do que a própria instituição, criando uma dependência perigosa da figura dos líderes para a sobrevivência financeira e institucional da igreja. Pesadão, hein, filho? Capítulo 3. A rixa sucessória e a disputa pelo poder. A aposentadoria de Márcio Valadão, anunciada em 2022, desencadeou uma crise sucessória que expôs as fraturas internas do clã. A transição não foi um processo democrático ou colegiado, mas uma passagem de bastão direta para André Valadão, que assumiu a presidência da Lagoinha Global. Esse movimento foi interpretado por muitos como um golpe branco, centralizando o poder que antes era distribuído entre diversas lideranças locais autônomas. Você vê, meu irmão, que isso é muito parecido, e eu tenho que citar aqui, com a história do próprio Jair Bolsonaro, que agora, com o pai enfraquecido, preso e doente, você vê uma disputa do espólio, não só pelos filhos, mas por todas as pessoas que orbitaram. Aí a família dá uma ordem: olha, o Carlos Bolsonaro vai ser o novo senador aqui de Santa Catarina. E as pessoas que estavam em Santa Catarina antes falam: peraí, meu, a gente estava fazendo um trabalho, de repente você dá uma ordem de cima para baixo, como é que funciona isso? Mas você é fiel ao nome Bolsonaro ou não é? Como é que é isso? É a mesma lógica, cara, você está vendo isso acontecer. A criação da entidade Lagoinha Global, por André, impôs um modelo de franquia às igrejas que levaram o nome da denominação. Pastores que fundaram e mantiveram as suas congregações por anos foram pressionados a ceder o controle administrativo e a identidade visual para a matriz, agora comandada a partir de Orlando, nos Estados Unidos. A exigência de submissão total ao novo CEO gerou revolta e uma onda de desfiliações de pastores históricos que não aceitaram se tornar meros gerentes de filial. Nós, a Pampulha, e mais ou menos umas 70 igrejas, nós já decidimos que não continuaremos mais como Lagoinha. O conflito escalou para uma guerra fria Caraca. Tem quantas igrejas eles? dentro da própria família. Ana Paula Valadão, embora discreta, sinalizou o distanciamento das práticas agressivas do irmão. A ausência de interação pública e o apoio velado a pastores que deixaram a denominação evidenciaram que a visão teológica e administrativa dos irmãos já não era convergente. Enquanto André focava na expansão numérica e no branding, a ala ligada a Ana Paula ressentia-se da perda da essência pastoral. A ruptura definitiva foi precedida por um litígio direto, no qual a Lagoinha Global, controlada por André Valadão, acionou judicialmente a filial de Niterói pelo uso não autorizado da marca. Isso é uma coisa engraçada, né? A igreja não paga imposto. Afinal de contas, é uma agremiação religiosa, né? Mas na hora de usar os serviços do Estado para proteger a marca, aí ela é vista quase como uma lógica comercial. Eu não entendo isso. O processo baseou-se no registro de propriedade intelectual junto ao INPI, ignorando o histórico familiar e a autonomia concedida anteriormente pelo patriarca Márcio Valadão. Enquanto a defesa de Felipe e Mariana sustentava a existência de uma licença moral e legado compartilhado, a gestão de André tratou o caso como violação de direitos comerciais e concorrência desleal, exigindo a retirada imediata do nome sob pena de multa diária, o que tornou a coexistência. Os caras tratando o nome da igreja como um ativo financeiro. Que isso?
das duas lideranças insustentável. Aí eu pergunto para você, o cara que está vindo aqui falar para defender a sua família, pregando os valores familiares acima de tudo, ele está brigando com os próprios irmãos, desrespeitando o pai por conta de dinheiro e marca e branding? E o que aconteceu? Quem ganhou a disputa? O André Valadão. O atual presidente da Lagoinha Global conseguiu impor sua autoridade sobre o uso da marca. Através de processos judiciais e notificações extrajudiciais, ele reivindicou a exclusividade do nome Lagoinha como propriedade da sede em Belo Horizonte, agora sob seu comando. Então, novamente, na hora de pagar imposto, peraí, sua igreja, é todo mundo aqui só cultivando uma fé, você não pode tributar a fé. Legal, na hora de proteger a marca, não, peraí, calma lá, o uso da marca, o uso dos lucros provenientes da marca, do nome desse cara, é dessa pessoa. Recuo dos dissidentes lá de Niterói. Em dezembro de 2024, após ser processada pela matriz, a filial de Niterói, liderada por sua irmã Mariana Valadão e o cunhado Felipe Valadão, anunciou oficialmente a mudança de nome para Igreja Novos Começos. E o fim da coexistência. O argumento da defesa de Niterói de que havia uma autorização tácita e histórica do patriarca Márcio Valadão para o uso do nome não sustentou a manutenção da marca diante da nova gestão empresarial de André, que exige elemento total, franchising ou desfiliação. E o que mudou na prática? 3 pontos. Identidade visual. A antiga Lagoinha de Niterói removeu toda a sinalização, logotipos, referências à marca mineira de seus templos e redes sociais, operando agora como um ministério independente e sem repasses financeiros à Lagoinha Global. 2. Rompimento familiar. A disputa jurídica selou o afastamento público entre André Valadão e as irmãs Mariana e Ana Paula. Ana Paula Valadão, embora mora nos Estados Unidos, apoiou a irmã caçula, criticando indiretamente a postura beligerante e comercial do irmão. E número 3, centralização absoluta. André Valadão segue limpando a rede de filiais. Igrejas em outras localidades, como Alphaville e Savassi, também passaram por trocas de comando ou reajustes para garantir que apenas pastores 100% leais ao projeto de expansão da Lagoinha Global utilizem o nome. Ou seja, agora a fidelidade, que era o sobrenome Valadão, é o sobrenome Valadão do André Valadão, não dos outros, tá bom? Complicado, hein, pessoal? É isso. Complicadíssimo. Por isso que eu falo, não exalta a igreja, não exalta uma figura pública cristã, exalta Deus e exalta Jesus, entendeu? Muitas das vezes até uma igrejinha humilde, sem reboco, tem mais a presença de Deus do que um banco confortável e um data show da vida.